Minha rapaziada, primeira derrota na Série B aconteceu, o Twitter já tá uma loucura, fora Barbieri daqui, fora Barbieri dali. Não tenho certeza que a maioria do pessoal que vai ver esse vídeo com certeza vai vir nessa temática de criticar o Barbieri. Esse vídeo não é para isso, vamos entender o que aconteceu ao longo do jogo. Acho que depois de uma avaliação a gente pode entender se o Barbieri errou, se o Barbieri não errou. Acho que tem erros sim, mas quero saber a opinião de vocês depois desse vídeo. E o Atlético faz um bom primeiro tempo, tá? Eu acho que o Atlético consegue impor um ritmo forte, principalmente em cruzamentos no início do jogo, que o Atlético o Atlético empurra o Cuiabá para trás, me fugiu a palavra, com muitos cruzamentos, com volume ofensivo interessante. E logo depois sai o gol, um cruzamento do Bruno Zapelli, o Luiz Fernando desvia e o Léo Pelé, o Léo Pelé consegue a cabeceada, que é muito importante para abrir o placar e fazer o jogo ficar como o Atlético queria naquele momento, que era basicamente o Atlético com vantagem no placar, o Cuiabá tinha a bola para partir daí controlar as ações com a bola, mas um Cuiabá muito desconfortável atacando na primeira etapa, porque eu só conseguia atacar pelos corredores laterais. Deu para ouvir durante a transmissão do técnico Guto Ferreira ele falando: ataca por dentro do bloco, ataca por dentro do bloco. O Atlético conseguindo defender bem por dentro do bloco, realmente ficando menos com a posse de bola, mas um Cuiabá muito improdutivo. Faltava a capacidade de escapada do Atlético, faltava a capacidade de transição rápida do Atlético, faltava a capacidade de oferecer contra-ataques. Tanto o Velasco quanto o Luiz Fernando, a gente falou isso durante o pré-jogo, não tem muito esse perfil. Tanto o Velasco quanto o Luiz Fernando não tem essa capacidade de oferecer essa profundidade. São pontas que são escalados para vir para dentro. Então, o que eu imaginaria que aconteceria ao natural na segunda etapa? Entra o Isaac para oferecer profundidade de um lado e quem sabe entrar até o Tevez para oferecer uma profundidade do outro lado, para quando o Atlético roubasse essa bola, tivesse pontos de aceleração. O que acabou rolando? O que acabou acontecendo? O Atlético volta para o segundo tempo e o Guto faz uma mudança. Ele tira um ponta, que agora acho que foi o Lucas Cardoso, e bota o Edu. Ou seja, ele avança o Sander de um lado, ele tinha o Pedrinho do outro, ou ele avança o outro lateral de um lado e tinha o Pedrinho do outro para gerar volumes de cruzamento contra uma zaga que agora, se tinha superioridade no primeiro tempo em questão de número, tinham 2 zagueiros para um atacante, agora é um atacante para cada atacante. E com essa área mais preenchida foi exatamente assim que sai o gol. E quando sai gol, é um momento muito sensível da partida, porque primeiro de tudo o Cuiabá se encoraja, o Cuiabá começa a atacar mais, o Cuiabá começa a gerar volume de jogo maior, sabe? E no final das contas, o Atlético ele tá numa posição que se ele sair, ele se expõe. E o Cuiabá ia provocar o erro para gerar transição se o Atlético saísse. Qual era a melhor estratégia para o segundo tempo? O Atlético ficar fechadinho, protegendo o bloco central, obrigando o Cuiabá a forçar cruzamento, tentar, quem sabe, descer um volante para gerar superioridade numérica naquela zona, e o Atlético contra-atacar. E foi assim que saiu o segundo gol do Cuiabá. O Cuiabá provoca nosso time ao erro, ganha uma dividida e logo depois força uma bola no Pedrinho, depois do erro do Rayan Palacios, para fazer o 2-1. Aí logo depois, sai aquele jogo desorganizado, aí logo depois um Atlético muito pouco inventivo, muito pouco criativo. As chances que apareceram nos últimos jogos com os jogadores vindo do banco não aconteceram. O Atlético ficou quase 20 minutos sem finalizar gol, voltando ao que eu disse, uma falta de agressividade desde o primeiro momento. Então, assim, Thiago Barbieri errou? Para mim, errou na tentativa de não igualar numericamente o peso que o Guto Ferreira botou dentro da área. Se o Atlético ficasse lá em cima o tempo inteiro, poderia ter dado certo. O Atlético teria feito naturalmente mais gols? Talvez. Mas também teria oferecido mais transições para um time que buscava exatamente esse volume de transições. Para um time que buscava exatamente esse roubar a bola, acelerar, roubar a bola, acelerar, roubar a bola, acelerar. Então, no final das contas, acaba sendo um time
que, para mim, o defeito não foi se defender. O defeito foi se defender mal. Até porque esse volume ofensivo que a torcida queria não aconteceu pra gente falar. Até aconteceu nos 15 primeiros minutos. Vem sendo um comportamento do Atlético perder o controle a partir do momento que faz os gols? Sim. É complicado, sim, é complicado. Acho que teve o fator da lesão do Zapelli, que atrapalhou legal. Acho que a lesão do Zapelli é uma situação que mostra como esse time é dependente do Bruno Zapelli, mas a minha maior preocupação desse jogo é a agressividade dos pontos. O Luiz participa de mais um gol, o Velasco é um dos melhores jogadores do time, mas são dois pontos que vêm para dentro. A gente não tem profundidade. E quando falta profundidade, principalmente quando você opta baixar bloco, você vai ficar muito vulnerável. Você vai ficar, assim, sem essa saída. E quando você não tem essa saída, o adversário rouba a bola, ataca de novo. Rouba a bola, ataca de novo. Rouba a bola, ataca de novo. Rouba a bola, ataca mais um pouco. Então, volto a dizer, para mim hoje o problema foi defender mal no segundo tempo, quando o Guto faz essa mudança. E o problema para mim também foi não ter essa alternativa. Acho que a competição vai obrigar o Barbieri a mudar um pouco. Acho que a competição vai obrigar o Barbieri a ter um ponta mais agressivo, até porque nossos laterais não têm tanta presença ofensiva. Hoje o Palácios ultrapassou muito pouco e o Fernando não precisa nem dizer. E a gente também não tem aquele meio campo de posse que vai construindo até chegar ao gol. Não tem. Não tem mesmo. Então, assim, acaba sendo um time que fica vulnerabilizado pela essa falta de verticalidade. O Atlético, que em algum momento do campeonato estadual optou ter um ataque mais direto, optou ter um ataque mais contundente, hoje ataca de maneira pouco agressiva. A gente falou sobre isso durante o pré-jogo. Enfim, vai cair nas costas do Barbieri. Nem sei se tem que cair ou se não tem que cair. A torcida vai fazer muita pressão. E eu tentaria resolver essa questão da agressividade para o jogo contra o CRB. Porque na minha cabeça o jogo contra o CRB é um jogo que a gente vai ficar atacando um time que vai estar muito fechado ao natural. Ou seja, vai oferecer transições. Então a gente precisa ter essa agressividade para os nossos ataques gerarem finalizações, para os nossos ataques gerarem situações de perigo, para que a gente não seja, para que a gente não tome transição, não tome transição, não tome transição, não tome transição o tempo todo, sabe? Então, assim, acho que é um momento crucial para o Barbieri começar a entender prioridade. E acho que passa muito pelo lado do campo. Passa muito pelo lado do campo. Hoje acho que ninguém entrou bem. Fiquei com pena do João. O João foi mal. Libera a zona dele ali. O Raul não consegue fazer compensação no lance do primeiro gol. Enfim, hoje não tem muito top 5, não. Então o Atlético vai ter que repensar algumas coisas para a sequência do campeonato, porque acho que vai ser muito comum utilizarem essa estratégia de povoar área, povoar bloco, para a partir daí os cruzamentos começarem a acontecer. É uma estratégia simplista para um campeonato limitado, que hoje o Atlético não conseguiu resolver. Então, volto a dizer, o problema não é se defender, o problema é se defender mal. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.